A oportunidade de conversar com vocês é antes do almoço, para não causar indigestão. Falar de política no Brasil hoje, em geral, causa nas pessoas uma reação estomacal de repulsa ao que elas veem e ao que está acontecendo. Isso tem um impacto imenso em toda a atividade econômica do país, a qual vocês também que representam um dos setores mais vibrantes, mais avançados e decisivos para que o país não tivesse entrado numa crise pior ainda do que aqui entrou, não escapam também. Então, a minha ideia é conversar com vocês em torno de 1 hora no total, mas eu acho que mais ou menos a metade disso eu queria colocar as perguntas e respostas. A minha ideia vindo aqui foi a de tratar diretamente daquilo que é mais próximo, os acontecimentos mais imediatos, sobretudo da política, tendo como horizonte, evidentemente, as eleições que estão chegando aí, 38 dias, e o cenário logo após as eleições, começo do próximo governo em 2019. Então, esses são os 2 pontos principais que eu queria trazer até a vocês, colocar algumas teses provocativas e aguardar o que vocês tenham de dúvidas mais específicas. Eu vivo disso, sou analista político, profissional de comunicação. As pessoas me conhecem por eu ter sido apresentador de televisão há muitos anos, mas o que eu mais fiz na vida foi reportagem e continuo, tenho palestrado pelo Brasil inteiro nesses meses, continuo com o espírito de repórter e averiguar na rua o que está acontecendo na vida das pessoas. O que está acontecendo na vida das pessoas, para começar por essa última frase que eu acabei de pronunciar, é, do ponto de vista da história do país, inédito. As pessoas estão revoltadas e indignadas e descontentes e desesperançosas e particularmente muito pouco dispostas a confiar exatamente no sistema do qual a gente depende para encontrar as respostas que eventualmente nos ajudem a sair da crise. Em outras palavras, o grande clima no Brasil hoje é antipolítico, é contra a política, é contra os políticos, é de desprezo pelos partidos. Porém, se nós brasileiros formos cumprir as leis que nós mesmos escrevemos, é exatamente dessa esfera, da esfera da política, que a gente depende para encontrar eventuais saídas para o que todos nós consideramos uma crise sem precedentes. Que crise é essa que eu acabei de qualificar como uma crise sem precedentes? Ou seja, uma crise inédita, uma crise que mesmo a minha geração, acabei de fazer 66 anos, de cabelo branco, não se lembram de alguma coisa comparável ao que a gente está vivendo hoje. E os mais jovens também, simplesmente por não terem tido tempo ainda de experimentar algo parecido. Que crise é essa? No fundo, é uma crise que eu não vou usar essas expressões todas que vêm no mundo acadêmico, da sociologia, da ciência política e tudo mais, mas essa ajuda. É uma crise distributivista. O nome engana um pouco. Crise distributivista significa simplesmente o seguinte: não tem mais o que distribuir. Nós tentamos construir no Brasil, nos últimos 30 anos mais ou menos, um estado de bem-estar social. Vocês que são público informado sabem do que eu estou falando. O estado de bem-estar social é aquele através do qual o poder público garante às pessoas, de maneira geral, uma série de benefícios, uma série de pensões, uma série de privilégios, se vocês quiserem. Só que nós tentamos construir esse estado de bem-estar social capaz de dar garantias mínimas a cada habitante do nosso país. Nós tentamos construir esse estado de bem-estar social e não nos preocupamos com a capacidade de financiá-lo. Em outras palavras, quebramos. Nós fomos, ao longo dessas últimas 3 décadas, aumentando todo ano os gastos públicos, principalmente os gastos com benefícios sociais, ao mesmo tempo em que a capacidade da economia de gerar a prosperidade necessária para financiar esses gastos não cresceu na mesma proporção. Mais cedo ou mais tarde, nós chegaríamos a esse encontro com a realidade
E o encontro com a realidade não é outra coisa a não ser a quebra dos cofres públicos. Não temos mais como financiar o que a gente achava que devia ser feito no país. Pronto. Isso é uma realidade que a gente teria, mais cedo ou mais tarde, teríamos tido uma conversa dura com ela, quer dizer, ela com a gente. Nós íamos bater com a cara nessa parede de um jeito ou do outro. Mas a irresponsabilidade fiscal dos últimos governos, particularmente o Lula 2 e a Dilma 1, e a Dilma 2 já é um desastre completo, aceleraram esse nosso encontro com a realidade. Querem colocar isso aí numa manchete só, destinada a explicar eventualmente para alemães ou japoneses o que aconteceu com o Brasil? Pessoal, a gente gastou o que não tinha. Esta é a natureza da crise na qual nos encontramos. Ela não é original. A gente tem vários países, vizinhos nossos inclusive, ou países da Europa Latina, são países para os quais nós brasileiros, por razões afetivas, culturais, históricas, olhamos com afeto. A Europa que eu estou falando latina é Itália, Espanha, Portugal, a França, mas se vocês olharem também para o outro lado, o leste da Europa, vocês vão perceber problemas parecidos a esse que nós temos. Gastaram mais do que não tinham, do que tinham, se endividaram, não conseguem financiar o que queriam fazer, e aí como é que sai dessa? Nesse ponto é que começa o nosso drama. Normalmente, em situações de crise como essa que eu acabei de descrever para vocês, uma crise distributivista, o pessoal distribuiu o que não tinha, gastou o que não produzia e agora precisa se entender. Esse precisa se entender é a essência do sistema político. O sistema político não é outra coisa senão aquela instância, aquela esfera na qual os interesses de grupos sociais, interesses de grupos econômicos, interesses de regiões, interesses de grupos étnicos, culturais, como vocês quiserem, através de partidos, através do voto, se encontram num determinado lugar que chama-se legislativo, e ali, por compromisso, negociação e voto, acabam chegando a algum tipo de consciência. É para isso que existe um sistema político. Em qualquer sociedade aberta, eu estou comparando o Brasil a outros países comparáveis, países que têm democracias liberais, países que têm leis funcionando, embora vocês achem que não existam aqui, mas elas funcionam de alguma medida. Países que têm uma população grande, um território grande, uma economia significativa. Então, na comparação com esses países, é do sistema político que tem que vir esse tipo de encontro dos vários problemas, e ali eles são de uma forma ou de outra resolvidas. Ninguém fica contente com o resultado final, mas é a natureza mesmo do consenso da negociação. Então vejam, o tipo de crise na qual nós nos encontramos não começou ontem, não começou por culpa do PT ou do partido que vocês quiserem, não começou por culpa da Dilma ou do nome que vocês quiserem, é o resultado de uma evolução de mais de uma geração, 30 anos, e que demonstra para nós, sociedade brasileira, que algo sério nós estamos fazendo a respeito disso. É aí que a gente depende dessa esfera, que eu comecei com essa brincadeira dizendo para vocês, ainda bem que essa conversa antes do almoço, porque falar de política depois do almoço dá indigestão. Percebam esta grande encruzilhada que é a característica principal da nossa crise. Nós temos que resolver um problema de sociedade sério através de um sistema político que se arrebentou e no qual nós não confiamos. Ao contrário, a gente até despreza, a gente nem quer ouvir falar. Esse negócio de política pra gente é uma coisa que, putz, isso é negócio de safado. Isso aí é coisa de malandro. Entrar na política é fazer negócio sujo. Em geral, a maneira como a gente encara a política é essa, e não é sem justificativo. Cada vez que a gente fica conhecendo como é que alguém se articulou para enfiar a mão no nosso bolso e dar risada da nossa cara, a gente acaba se perguntando para que eu preciso desse sistema político afinal? Se isso aí só beneficia um monte de malandros que se elegem com o meu voto para roubar o meu dinheiro e quando arrumam alguma coisa para fazer é em benefício próprio. Não é assim que em geral as pessoas pensam sobre política? Vejo um monte de gente fazendo assim na cabeça.
Pois é, mas é disso que a gente depende. Quando eu falo que o problema nosso, a encruzilhada nossa, não é fácil de ser encarada, eu estou apontando para este dado da realidade. Nós estamos diante de uma crise séria. A crise gastamos o que não tínhamos, quebramos. A gente não tem hoje condições de cuidar dos velhos e dos bebês ao mesmo tempo. Olha para onde nós chegamos, como organização de um país. Algo a gente precisa fazer. Nós estamos sendo sufocados por uma dívida, estamos sendo sufocados pela incapacidade do Estado sequer de financiar a própria máquina. Nós estamos sendo sufocados por uma situação na qual esse crescimento dos gastos públicos foi financiado com um aumento de imposto, mas isso também chegou no limite. Nós chegamos numa situação muito perigosa, na qual os gastos continuam crescendo, mas se os impostos continuarem crescendo, eles quebram mais ainda o que aconteceu. De algum lado vai ter que ceder. Ou nós vamos pagar muito mais imposto, que a gente não consegue, ou de uma forma ou de outra, nós vamos ter que atacar a questão dos gastos públicos. E isto só se faz pela esfera da política. Agora, a esfera da política é algo que nos enoja. Nós estamos diante de um sistema político arrebentado. Quando alguém como eu, jornalista profissional, que há décadas acompanha a política em vários países, não só no Brasil, diz que o sistema político se arrebentou, esse alguém, eu aqui diante de vocês, estou dizendo uma coisa muito simples. Eu estou dizendo que os políticos não são mais vistos pela população como representantes dela. Os políticos não são vistos pelas pessoas que os elegeram como representante das pessoas. É este o significado de sistema político arrebentado. Chama-se, na linguagem pseudocientífica da ciência política, crise de representatividade. Crise de representatividade é isso. O cidadão vai às urnas, coloca o voto e depois não se vê representado por quem ele colocou lá. Essa crise de representatividade, de novo, particularmente uma plateia como essa daqui, que é informada, tem conexões internacionais, viajou para fora, sabe que não é um fenômeno só do Brasil. Vejam que eu descrevo alguns fenômenos que acontecem aqui, como a nossa crise, como parte de uma situação mais abrangente. O Brasil faz parte do mundo. A gente tem no Brasil essa impressão que nós somos uma ilha de costas para o mar e o que acontece lá fora não nos importa, isso é uma bobagem, mas a gente tem um pouquinho essa cabeça. Nós somos parte de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Uma delas é esta crise de representatividade. Vocês provavelmente acompanharam isso em várias eleições em democracias grandes, como a da Itália, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, como na própria Alemanha, que é um país famoso pela estabilidade desse tipo de instituição. Em todos esses lugares vocês provavelmente tiveram conhecimento de como que o eleitor não se vê bem naquela fita com aqueles políticos. Neste ponto que está acontecendo conosco no Brasil, nesta fase da história da humanidade caracterizada pela revolução da informação, que é instantânea, nesse ponto nós não estamos fora da curva. A gente faz parte de uma crise de representatividade, que é uma crise das grandes democracias liberais hoje. É um dado da história na qual hoje estamos todos metidos. O que torna essa crise do sistema político brasileiro, então, tão mais perigosa e tão brasileira, digamos assim, além de exibir alguns aspectos que são comuns a outros sistemas em outros países, em outras democracias? É o fato do nosso sistema político ter sido arrebentado de fora para dentro. Isto chama-se lava-jato. Em outros países que passaram por crises semelhantes, inclusive de corrupção, o sistema político, em algum momento, eu estou dizendo os partidos, os seus representantes, os caciques dos partidos, os políticos, as figuras,
Em um momento ou outro, eles conseguiram conectar de novo com o eleitorado de alguma forma. Isso aconteceu recentemente, sobretudo na Itália e na Espanha. No nosso caso, o nosso sistema político foi arrebentado de fora para dentro por uma operação que, se a gente enxergar a Operação Lava Jato apenas como aquilo pelo qual ela é definida, é uma operação comandada por uma força-tarefa, compostas de procuradores. A palavra procurador vem de procurar justiça, tá? Ministério Público, procurador, a palavra vem de procurar justiça. Eles procuram aplicar justiça, os delegados investigam, prendem, e os juízes de primeira instância processam e condenam. Isto é a definição muito pequena da força-tarefa Lava Jato, da Operação Lava Jato. A Lava Jato no Brasil é uma manifestação de revolta e de indignação populares sem precedentes. É outra coisa inédita, sobretudo para velhos jornalistas como eu. Nunca se viu uma onda de repulsa à corrupção e de indignação e de revolta perante o que está acontecendo, como esta onda que a gente vê desde 2015 e 2016, quando a Lava Jato, está hoje na 57ª fase, começou a ir às ruas e pegar aqueles detectados na prática de ilícitos. Percebam que eu estou sendo aqui bem diplomático, não quero ser processado, bem, vamos falar de linguagem clara, começou a pegar bandido e botar em gaiolar bandido. Essa expressão de revolta e indignação popular, ela é mais do que justificada. Ninguém chega ao ponto que nós chegamos com esses índices de corrupção e acha que aquilo é uma gracinha, bate palmas, dá risada e acha engraçado. Não, chega, deu um basta. Acontece que esta campanha, que tem um enorme apoio popular, destruiu o sistema político. Nós conseguimos um resultado, talvez não intencional, talvez é uma consequência política do que foram os primeiros momentos da Lava Jato, e como que ela é apoiada pela população. Nós destruímos a capacidade do sistema político de funcionar. Nós acabamos com qualquer confiança que as pessoas têm em partidos, e o que é mais grave, nós acabamos com qualquer confiança na capacidade das instituições políticas de responderem ao que a gente precisa. Boa parte da narrativa da Lava Jato, narrativa de alguma coisa, é o típico jargão jornalístico, não sei se vocês perceberam. Narrativa não é outra coisa senão como que eu conto uma história. Como é que eu conto a história da Lava Jato? Como é que eu conto a história da corrupção no Brasil? Como é que eu conto a história das lutas sociais no Brasil? Isso é sempre uma narrativa. É uma maneira de interpretar, identificar os fatos, fazê-los se combinar em torno de algo coerente que convence as pessoas daquilo que eu penso. Então, a narrativa da Lava Jato é basicamente a de que a sociedade brasileira ela é hipossuficiente. Já ouviram essa expressão? Ela vem muito da legislação trabalhista. Hipossuficiente significa que ela não consegue se defender sozinha. Quando a sociedade brasileira é considerada hipossuficiente, e esta é a maneira como os condutores da Operação Lava Jato enxergam a nossa situação, a sociedade depende de alguém que defenda, de alguém que a proteja. Porque na narrativa da Lava Jato, os políticos deixados a si mesmos só vão apontar merda. Deixados sozinhos, só vão perpetuar o que lhes é favorável. E o que lhes é favorável é estar próximos do erário e se organizarem em grandes quadrilhas, cuja principal função é assegurar a seus grupos e seus amigos algum tipo de acesso ou à máquina pública, ou a contratos públicos, ou diretamente aos cofres públicos, ou ao favorecimento deste ou daquele grupo em detrimento de outro. Esta narrativa ela tomou conta de nós de tal maneira que ela praticamente nos impede de ver a política como um espaço no qual diferentes interesses
conflituosos são resolvidos pelo voto, pela negociação, pelo compromisso. Esta é a encruzilhada a qual nós chegamos nas eleições de outubro. Este é o grande quadro da crise brasileira. É uma crise muito mais ampla e muito mais profunda do que parece. Não é uma crise causada simplesmente porque desviaram dinheiro, embora tivessem desviado dinheiro. Não é uma crise causada porque tem um bando de políticos safados, embora exista um bando de políticos safados. Não é uma crise causada porque a justiça não é capaz de cumprir o que ela possa ter que cumprir, ela cumpre sim. Tem um monte de gente que ninguém achava que seria preso ou que pagaria multa ou que seria destituído do seu cargo e estão presos, destituídos e pagando multas. A natureza da nossa crise política é o fato das pessoas terem deixado de acreditar na política. E isto não é difícil de se entender, mas tem que mudar. Porque é provavelmente uma das perguntas que vocês vão fazer, eu estou antecipando um pouco, é como é que a gente sai dessa? Estamos diante de uma eleição inédita, porque pela primeira vez, e eu acompanho isso há muitos anos, quando se pergunta ao eleitor o que ele acha que é importante, e a partir do que ele julga se o candidato lhe agrada ou lhe desagrada, pela primeira vez nós temos corrupção no topo, juntinho, com insegurança e medo. É a primeira vez que uma eleição brasileira é disputada neste clima. E política é clima, política é emotividade, política é subjetivo. A formação da opinião não é racional como vocês poderiam pensar de uma planilha. Aqui benefícios, aqui prejuízos, aqui eu tenho uma mediana, então eu opto por isso. A forma com que as pessoas na urna decidem por este ou por aquele é profundamente emocional. A gente pode achar isso ruim, pode criticar isso, mas é um dado da realidade. E o clima hoje é um clima caracterizado, por um lado, pela raiva e por outro, pelo medo. São dois fatores importantes para a gente olhar a eleição de hoje, porque esses dois fatores têm um peso muito grande em quais candidatos melhor se adaptam a esse tipo de situação política que a gente vive agora, nessas horas, nesses minutos nos quais estamos aqui nesse recinto conversando. É óbvio que numa situação dessas, o desejo de mudança, que é um desejo que a gente viu nas manifestações de 2013, aí chegam 2014, tem o que todo mundo caracteriza como uma grande campanha de fraude eleitoral. 2015 começa a desenhar uma crise muito mais profunda do que todos nós sabíamos que seria. Em 2016 temos as maiores manifestações de rua da história do país, termina na deposição de um governo, e aí esta onda é cada vez mais caracterizada como indignação e raiva, mas ela se espraia. Ela não encontra um sentido e uma direção, e é para este momento que nós estamos sendo empurrados. Nós estamos sendo empurrados, por um lado, por uma massa enorme de pessoas que sabem que não gostam daquilo que está ali, tem horror da política e do que a política significa para o dia a dia delas, porém vão para as eleições com regras escritas igualzinho das últimas eleições, o que promete que nós vamos ter um grande desejo de mudança, batendo de frente com regras que garantem que o que é velho prevalecerá e terá importância. O que vocês acham que vai sair disso aí? Eu deixo a pergunta no ar porque é uma pergunta que ninguém hoje tem resposta. Ela começa a ser respondida hoje, 31 de agosto. O início da vigência de um dos instrumentos que até aqui, um dos instrumentos que se revelaram decisivos em eleições brasileiras, que é o uso do
da propaganda gratuita não, do horário obrigatório de propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Tradicionalmente, e a gente pode falar de tradicionalmente quando a gente tem um período desses já de 30 anos, essa ferramenta, o uso da propaganda na televisão, tem sido decisivo na política brasileira. Será este ano? Outro fator decisivo na política brasileira tem sido o acesso à grana. Vou abrir um parênteses aqui. Nós combinamos, sociedade brasileira, que toda doação por CNPJ para um candidato é igual a crime. Nós achamos que financiamento de campanhas ou de candidaturas a partir de doações empresariais é um gesto de compra da democracia, é um gesto de corrupção. A empresa que sustenta um candidato, ela não está sustentando uma plataforma política, ela está comprando um favor no futuro. Esta é a forma com que nós brasileiros acabamos pensando que é a doação eleitoral por CNPJ e resolvemos proibir a doação por CNPJ para campanhas, certo? Alguém aqui bateu palmas quando ouviu falar que é com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, que as campanhas serão financiadas? Alguém achou legal? E aí financia como? Sabe o que nós conseguimos fazer para essa próxima campanha? Garantir que ela vai ter caixa 3. Quem tem capilaridade e economia e cash, dinheiro vivo, não declarado para poder financiar campanhas hoje? Respondam vocês mesmos. Nós conseguimos, com a maneira como a gente encarou a política no Brasil, criar uma armadilha para nós mesmos. Teria sido muito melhor permitir doação para o CNPJ controlado pela internet. Teria sido muito mais claro, muito mais transparente. A gente garantiu que as regras dessas eleições não só sejam as mesmas das eleições anteriores, com uma forma de financiamento ainda mais complicada do que as eleições anteriores. Mas isso é uma decisão nossa de sociedade, ninguém nos impôs. Voltando ao meu raciocínio, a gente está absolutamente certo que nós vamos ver esse enorme desejo de mudança, com essa raiva, essa vontade imensa que um grande número de pessoas tem no Brasil de aplaudir quem chuta o pau da barraca, ao mesmo tempo que a gente garante que regras das eleições são as antigas e que o uso das ferramentas tradicionais de luta político-eleitoral no Brasil continuam prevalecendo. Continuam? Este é o ponto de interrogação que a gente começa a resolver a partir de hoje à noite. Já começou hoje de manhã, já o rádio já começou, a televisão agora também, e amanhã já começam as campanhas na televisão para os presidentes. Peguem agora esses elementos da realidade política nossa que eu estou colocando aqui na sala para vocês e comecem a pensar nas candidaturas. Quando um eleitorado demonstra essa raiva, essa indignação, essa repulsa em geral por isso que está aí, e pede que alguém chute o pau da barraca por ele, esse eleitorado cria perfis de candidatos capazes de atender a essa demanda do eleitor. Esses, por exemplo, são Jair Bolsonaro e Marina Silva, por exemplo. São personalidades políticas que são percebidas pelo eleitor como alguém de fora que vai me ajudar, eu, eleitor, a me livrar disso que está aí, que eu não quero ter mais na minha frente. Quando a gente pensa em candidaturas que acham que tem força, por causa do que até aqui foi decisivo para ganhar eleições no Brasil, que é o acesso à grana, ou na grana oficial, a grana do fundo partidário, a grana do fundo eleitoral, e que tem acesso ao tempo de televisão, vocês estão pensando basicamente no Geraldo Alckmin e no PT. São fórmulas tradicionais de se fazer política no Brasil, que até agora souberam utilizar essas ferramentas tradicionais de fazer política no Brasil em benefício próprio. Então, o grande, digamos, embate que começa hoje à noite é saber se essas ferramentas que até agora
foram tão importantes na luta político-partidária, particularmente em campanhas eleitorais, continuarão sendo. Diante do grau de raiva e insatisfação do eleitorado, por um lado, e diante do curto tempo de campanha, por outro. Essa eleição é inédita em vários sentidos no Brasil e torna muito difícil a tarefa de comparar e analisar, porque não há quadros de referência que a gente possa dizer, ok, isso aqui parece que aconteceu em 89, com a eleição que eu cobri. Isso aqui parece que aconteceu em 94. Isso aqui parece que o deputado é feito por uma fórmula maluca que começa pelo fato do voto em São Paulo valer menos do que no voto no Pernambuco, ou o voto aqui valer mais do que o voto em São Paulo. Nós garantimos essa desproporção em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela nossa fórmula de eleição proporcional, a gente enfraquece os partidos, porque mesmo na eleição proporcional nós damos mais força ao indivíduo. Então os partidos são fracos e incentivam o troca-troca de indivíduos. Agora vejam para onde eu estou levando a cabeça de vocês. Nós temos um presidente forte, eleito com milhões de votos, que para fazer qualquer modificação importante, ele tem que conseguir 308 votos na Câmara dos Deputados. 308 votos na Câmara dos Deputados é coisa para burro, onde ele vai se deparar com um tipo de representação que não faz jus aos partidos e nem às pessoas que elegeram. Então, nosso sistema de governo programou que o presidente é refém do Congresso. E o presidente que despreza o Congresso, já temos dois que fizeram isso, caíram do cavalo no meio do mandato. O Collor lá atrás e a Dilma há pouco tempo atrás, 2 anos lá atrás. Mas o legislativo também é refém do presidente, porque o presidente governa por decreto, ele governa por medida provisória, e os deputados espertos vão enfiando a medida provisória, ou travam a medida provisória, ou o que seja. Em outras palavras, a gente tem um sistema de governo que não tem efetividade decisória. Para decidir, ele depende de um complexo sistema de troca de favores e de informação de maiorias que não tem velocidade. E nem sequer consegue, às vezes, responder aos dramas que a gente vive em termos de como que a economia cresceu e a legislação trabalhista ficou para trás. Como que a tributação se tornou incompreensível e sufoca a economia. E aí vem o grande problema, que é em cima do qual eu comecei todo o meu raciocínio. A gente criou uma bomba fiscal monumental que está sufocando a nossa economia, que está impedindo que a gente consiga investir, que está ameaçando o futuro dos nossos filhos, e essa bomba fiscal tem que ser tratada por um entendimento político dentro de um sistema de governo desse. Aí vocês acrescentem a isso, no começo de 2019, pensem na primeira reunião dessa figura eleita, com toda essa, digamos, aclamação popular, se bem que vai ser um voto reduzido, frente a um Congresso que vai ser igual a este, porém pior. E aí a gente tem, né, a gente se elegeu presidente do Brasil, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Chama os governadores, né? Pega os 27 governadores, senta com eles lá. Dos 27, 23 estão quebrados. Quebrados. Não tem dinheiro para pôr viatura da polícia na rua, não tem dinheiro para comprar remédio para o hospital, não tem dinheiro para pagar professor. E como nós estamos preocupados com o gasto público, fizemos uma série de leis para limitar o gasto público nas leis, está garantido que o próximo presidente vai pedalar em fevereiro, vai violar a lei de responsabilidade fiscal em março, e não tem como votar o orçamento dele para o ano que vem até junho. Ponto. Esta é a situação para 2019. Por isso que eu estava dizendo que era melhor falar antes do almoço. Não sorrir para nós esse futuro imediato. Não é algo que a gente possa olhar e achar que a eleição resolve. A única maneira de sair do que onde nós estamos é engajamento político de todos nós,
É a clara consciência de que essas encruzilhadas são graves, mas nós mesmos criamos para nós, não somos vítimas de nada que alguém nos impôs, e ter bem na cabeça que quem quer que seja que a gente coloque lá, vai ter que demonstrar, sobretudo, e agora eu começo a entrar na minha opinião pessoal, tá? Até aqui eu tratei de desenhar para vocês o panorama político institucional, tal como analistas profissionais de política, eu sou um deles, enxergam o que está acontecendo. Agora, a minha opinião pessoal é que a maior demanda que a gente tem em relação a este que nós vamos colocar lá, é que ele tenha capacidade de articulação. Não há saída para os problemas que a gente enfrenta se não houver articulação política, capacidade de entendimento. Nós vamos ter que sentar todo mundo à mesa e sabemos que haverá um grande número de perdedores. Esta é a minha opinião pessoal, esse é o meu recado a vocês. Estou aqui aberto a responder as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado. Obrigado, Lívia. Em nome da Fundação Mato Grosso, muito obrigado pela sua participação. Eu já convido Francisco Soares, diretor-presidente da Fundação Mato Grosso, que mediará agora um debate, uma discussão, e depois finalizará o evento. Obrigado, William. Parabéns pelas palavras, pelo conhecimento demonstrado. A gente se senta ou a gente fica de pé? Vamos sentar. Tá bom. Bom, depois eu vou abrir para a pergunta, mas eu vou ter o privilégio de fazer as primeiras. Espero... Foi eleito, não? Não foi. Bem, então vou ter um pouquinho, vou usar a prerrogativa e vou mesmo sem ser eleito. William, primeiro uma pergunta geral. Aqui a gente está num ambiente agrícola, né? O Mato Grosso hoje se fosse um país, seria o 6º produtor de algodão. O Brasil está indo para 4º no mundo, fora soja, milho e outras commodities que a gente vamos dizer, uma capacidade produtiva muito boa. E a gente vê a mídia tratando esse propulsor, até você usou vibrante, né, avançado e decisivo, né, o agronegócio para o Brasil. Porque a mídia tem todo esse posicionamento mais agressivo com relação ao agronegócio. Qual é a sua opinião? Eu acho uma tragédia. Eu vejo e enfrentei isso dentro de uma grande organização voltada para a comunicação de massa. Há uma série de mitos nos quais nós brasileiros caímos. O mito de que o agronegócio destrói o meio ambiente é um dos piores. O mito de que toda conquista de fronteira agrícola se dá às custas ou de populações indígenas, ou às custas das florestas, ou às custas da saúde das pessoas, é outro mito absurdo. Porém, é fato, e eu como repórter e como jornalista, eu trato de lidar com fatos. Eu posso não gostar do que eu vejo, mas eu não posso ignorar o que eu estou vendo. Eu não posso ignorar que este ambiente que você descreveu existe sim. Por que ele existe assim? Ele existe em parte porque hoje somos uma sociedade urbana com quase nenhuma compreensão do que acontece fora das grandes periferias. Nós somos vítimas também de algumas... não foi à toa que eu usei inicialmente a vocês a palavra narrativa. Narrativa é uma interpretação da realidade. Nós temos interpretações da realidade antiquadas a respeito de nós mesmos. Eu vou citar duas. Nós achamos que somos um país alegre, hospitaleiro e simpático. Com 63 mil mortes por homicídio por ano, a gente acha que o Brasil é um país pacífico. Mas a gente acha. Nós achamos também, outro mito no qual nós brasileiros caímos, nós achamos que o futuro é nosso e que a gente não precisa fazer muita coisa, porque nós somos um país jovem e qualquer coisa que aconteça, isso nos garante um futuro risonho, quando na verdade o tempo está trabalhando contra nós. E se alguém tiver alguma dúvida do que eu estou falando, esta é a primeira eleição, a primeira, nunca antes nesse país, ok? Esta é a primeira eleição em que a proporção de jovens será menor do que na eleição antiga, em que a proporção dos cidadãos de 55 para cima será maior do que qualquer outra eleição. Se este não é um número eloquente
para demonstrar para nós que nós estamos ficando velhos e ainda não conseguimos ficar ricos, porém nós conseguimos prosseguir abraçados na complacência ao crime. A complacência na corrupção parece que terminou com os resultados que a gente está vendo. Na complacência ao fechamento da janela demográfica, o país está ficando velho, isso é ruim para nós e aumenta a crise fiscal. E na complacência a esses mitos que pegam um setor essencial para a sobrevivência do país. Teria gente morrendo de fome não fosse a capacidade do agronegócio no Brasil de se renovar e de se inovar. Agora, eu acho que o agronegócio não existe suspenso num universo desvinculado do que está acontecendo no resto do país. Se a crise fiscal não for resolvida, se os difíceis aspectos das relações de trabalho e capital no Brasil não forem resolvidos, se as questões horrorosas de burocracia e regulação não forem resolvidas, e elas fazem essas discussões que, por exemplo, eu participei diretamente dessa última, que tenta trazer para cá as formas de implementação, de avanços, pode pôr o nome que quiser, isso aí eu pouco ligando, chama de agrotóxico, pesticida, veneno, pode chamar do que quiser, não importa. O fato é que os caras lá fora têm um ganho de competitividade entre nós, sim, frente a nós, simplesmente porque a burocracia deles funciona um pouco melhor. E quando a gente coloca em votação no nosso parlamento um projeto de legislação que pretende aliviar a burocracia, não é pôr veneno na sua mesa, um lado da cultura brasileira diz que aquilo é mais veneno para matar mais pessoas, para as pessoas poderem derrubar mais árvores e destruírem mais o país. É maluco. Narrativa. Mas é a narrativa que prevalece. Então, é um fato, é um dado da realidade que não está desvinculado, e é a essência da minha resposta, a outros mitos igualmente cretinos a respeito de nós mesmos. O que a gente precisa é mudar a nossa cabeça em relação a muita coisa. Uma das vítimas dessa mentalidade que prevalece no país, infelizmente, é esse tipo de atividade. Eu não posso negar que isso existe. Ainda um pouco mídia já entrando na política, também a gente está assistindo aos debates, né, todas as emissoras estão chamando os candidatos, e a gente vê uma preferência, um ataque diferenciado a um e a outro. Né? Como isso, você que está dentro da... Você está me perguntando se a mídia é de esquerda, é isso? Exatamente. Só isso. É que eu sou treinado para fazer pergunta na lata. E você é uma pessoa extraordinariamente educada com a academia. E foi delicadamente, cara. Então os colegas tudo de esquerda, é isso? De que forminha que eles saíram, que pensa tudo do mesmo jeitinho. Olha, essa resposta é complicada. Ela bate, e eu estou ligando essa resposta com a primeira que eu tratei de ser objetivo. Temos sim um problema de mitos criados em torno de algumas atividades, e o agronegócio é vítima de um desses mitos, e nós temos um problema de formação profissional no jornalismo brasileiro que não é diferente dos problemas de qualificação que a gente tem em vários outros setores da prestação de serviços liberais, como é o caso do serviço de comunicação. Nós temos deficiência de formação, e durante muito tempo, por força de uma legislação específica, só podia exercer a profissão de jornalista quem detivesse um diploma de um instituto de ensino superior de comunicações e de jornalismo. Isso é jabuticaba, pessoal. Nenhum outro país grande exige que a pessoa, para ser jornalista, tenha que ter o diploma de jornalista. Eu não sei porquê, qualquer um aqui poderia ser jornalista, basta exercer isso e vamos em frente. Quem faz uma escola e tem uma qualificação melhor teria uma vantagem no mercado de trabalho. Mas eu acho que o jornalismo é exercer a mesma coisa que o direito que todos nós temos de manifestar opinião, mais nada. Quero ser jornalista, vou lá e sou jornalista, acabou, não preciso de um diploma. Então, boa parte dessa formação se deu em instituições acadêmicas com uma visão da história do Brasil e uma visão da situação brasileira claramente marcada por péssimos livros e por péssimos, digamos,
doutrinas de entendimento da nossa história recente, que nem de esquerda chegam a ser. É um submarxismo rastaquera, é um submarxismo de azulejo. Não resiste em nenhuma instituição superior na Europa, nos Estados Unidos, a qualquer exame. Essa série de postulados que foram inculcados. Então, se a gente tem baixa qualificação por um lado, a garantia que o patrão vai recrutar essa força de trabalho neste mercado restrito, o resultado depois de 20 anos é esse que a gente vê. Gente mal formada, mal preparada, vítima dos mesmos mitos que afetam uma série de outros aspectos da nossa realidade. Dizer que são todos de esquerda nem chega a ser isso. Vários vão dizer, não, eu não sou. Mas a maneira como vão ao trabalho nesse tipo de coisa acaba sendo. Bom, dentro falou muitas coisas que acrescentaram, foi muito produtivo realmente essa palestra que o senhor está dando para a gente aqui. Mas, por exemplo, a reforma política, eu não vejo saída para o Brasil se não for uma reforma política e dentro do qual vai passar para um congresso que são todos corporativistas. Beleza. Você quer ver? Alguém aqui se preocupou em outubro do ano passado, quando os caras estavam escrevendo as regras destas eleições? Ninguém, né? Ninguém. Eu ficava puto. Naquela época eu estava apresentando o Jornal da Globo e toda noite vinha o noticiário do Brasil dizendo o seguinte: a comissão tal está escrevendo as regras das eleições de 2018. Público, zero interesse pelo assunto. Zero interesse pelo assunto. Garantiu o que então? Que a gente disputasse essas eleições agora pelas mesmas regras do ano passado. Então, quando a gente fala de reforma política, a gente está falando também do nosso interesse por política. Não foi à toa, não foi de graça que eu disse no final das minhas palavras aqui: só tem uma saída para isso, que é se engajar em política, é fazer política. Não existe reforma política pronta em prateleira de supermercado. A mesma maneira como a gente encheu o saco de ministro do Supremo para condenar este ou aquele safado, da mesma maneira como a gente encheu o saco deste ou daquele deputado para votar alguma coisa de interesse, a gente tem que encher o saco para os caras fazerem reforma política. Agora, isso significa se engajar nisso. Mas quando a gente tem uma oportunidade, como tivemos um ano atrás, de escrever outras regras para essas eleições e a gente dá uma banana para aquilo tudo, e aí depois como é que fica? Olha para lá e fala: os caras não, os caras somos nós. Bom, com relação à mudança, o modo de fazer política, né, até então, a campanha por televisão, enfim, a campanha tradicional fazia muita diferença. Esse ano tem muito menos dinheiro, né, caixa 1, vamos dizer. Vai ter o caixa 3, né? Então, mas aí eu não sei se tem como impedir isso também, né, seria uma outra maneira. Enfim, num cenário desse, correr por fora, talvez dependeria totalmente dessa mídia que a gente não está contando, que até então não foi utilizado, não estava estatisticamente contabilizado. Você diz as redes sociais. Redes sociais. As redes digitais, as plataformas digitais. Olha, para todo mundo que mexe com isso, eu sou profissional disso. Eu venho, minha profissão inteira, eu tenho 48 anos de profissão, foi inteira dentro da mídia. Foi inteira dedicada à comunicação, à imprensa. Eu trabalhei. Tem gente de cabelo branco que nem eu que sabe ainda o que é um telex. Acho que deve ter uns 5 caras aqui nessa sala. Tem havia um telex, era rápido naquela época, né? Era 1.500 vezes mais lento que o mais lento circuito hoje de comunicação por computador. Deve ter um monte de gente aqui que não pode imaginar que teve um mundo antes da internet. Sabe, pessoal, existia um mundo antes da internet, tá? Tinha mundo antes do celular, tinha até um mundo antes da televisão satélite. Eu venho desse mundo e ainda respiro. Então, essa ideia dessa transformação da paisagem da imprensa através das tecnologias que mudaram o negócio de vocês radicalmente, e que mudaram o negócio do taxista radicalmente, mudaram o negócio do médico radicalmente, mudaram o negócio do banco radicalmente. Claro que está mudando a paisagem da mídia radicalmente, mas nós não estamos falando apenas de um negócio. Nós estamos falando apenas de como que eu consigo anúncio
de alguém para fazer o que eu quero como jornalista. Nós estamos falando como que isso pesa na forma como as pessoas encaram a decisão de votar. E aí vem um problema que eu queria colocar para vocês, que é interessantíssimo. Todos vocês ouviram falar de fake news, não viram? Estão sendo bombardeados com isso. Vejam bem, se eu vier aqui dizer para vocês que o Lula tem 10 dedos, é fake news, certo? É muito fácil de verificar, ele tem 9. Ok? Se eu disser para vocês que o Lula foi condenado sem provas, é fake news? Como é que vocês medem então uma interpretação de um fato? Lula foi condenado e está atrás das grades, é fato, certo? Não é fake news, ele está preso, mas ele está preso justamente por provas ou sem provas? Como é que eu chego a uma opinião sobre isso? Normalmente a gente chegaria a uma opinião sobre isso levando em consideração referências. Tal jornal disse que sim, que ele foi condenado sem provas. Tal televisão disse que não, que ele foi injustamente condenado. A gente teria referências. Elas é que foram perdidas. Em outras palavras, não é tanto o desafio tecnológico considerado a partir destas plataformas digitais que criaram o problema e daí as fake news, mas é a perda de credibilidade de referência das plataformas tradicionais. É este o momento grave pelo qual passamos. O Brasil, hoje, na comparação internacional, está entre os países nos quais mais se perdeu confiança nas instituições. E a perda de confiança na instituição mídia no Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos, com os resultados eleitorais que a gente viu lá. Então, o que é decisivo na minha avaliação do embate televisão tradicional, propaganda, versus plataformas digitais, não é tanto o tamanho da audiência em cada uma dessas, e hoje não dá mais para separar, mas é a confiança que as pessoas depositam em uma ou em outra. E a confiança que as pessoas estão depositando na mídia tradicional e nos seus grandes grupos, e no Brasil é particularmente um cujo nome eu não posso falar nesse contexto, é decrescente rápido. Então, esta é a grande característica dessa campanha eleitoral. Em vez de acreditar na televisão, as pessoas hoje passaram a desconfiar da televisão. O pêndulo foi para o outro lado. Que impacto político isso terá? Pessoal, escrevam no diário, porque isso vai acontecer a cada dia. Vale a pena a gente ler o que a gente mesmo observou ao redor de nós, no nosso cotidiano. Na apresentação do senhor falou que o Congresso vai ser pior. Qual a base do raciocínio? Mais fracionado. Nós vamos ter uma taxa de renovação em termos históricos. A taxa de renovação histórica do Congresso brasileiro é entre 47% e 52%. Trocam os nomes, mas não trocam os perfis. O que nós vamos ter, que vai complicar muito a vida do próximo presidente, são bancadas menores. Por exemplo, mesmo o Alckmin, que tem a maior bancada hoje no papel, não terá o partido dele mais de 20% dos votos na Câmara. Bolsonaro menos ainda. Qualquer um outro menos ainda. As maiores bancadas ficarão entre 50 e 60 integrantes, 50 e 60 deputados. Hoje é possível, com 2, 3 bancadas, levar 150 a 180 votos. Para conseguir isso na próxima legislatura, será necessário negociar com 5, 6 ou 7 partidos. Nós temos 27 partidos lá. Vocês podem achar, vocês acham governável um país com 27 partidos no Congresso? Obviamente não. Obviamente isso é uma piada. Vocês acham que uma economia com 17 mil sindicatos ela está dando sinal do quê? Aquilo ali é negócio. Mesma coisa, 27 partidos. Não existem 27 partidos. É por isso que eu digo que o Congresso é pior. Ele é mais fracionado, ele torna as negociações mais difíceis do que já são hoje. Bom, e tem alguma
essa esperança, essa coalizão vai sempre existir, não importa quem esteja lá, só se mudar radicalmente. Bem, enfim, mas e com relação ao judiciário nesse contexto todo? Né? Isso aí é tema para uma palestra sozinha. Vocês vivem, particularmente o produtor rural, ele vive dois tipos de insegurança. Ele tem insegurança física da segurança pública, que é que a criminalidade saiu das periferias e ela conquistou espaços onde antes nunca se ouvia falar. Isso é segurança pública, portanto, insegurança por não existir. E a outra insegurança do produtor rural, ela é jurídica. É presa a dois problemas. O fato de um juiz qualquer em algum lugar ter uma interpretação da lei que não é a mesma que um juiz de outro lugar. O fato do sistema judiciário trabalhar mal e, sobretudo, o quarto poder, que é o Ministério Público, é um braço que não sabe muito bem o que o outro braço faz. Isso gera, do ponto de vista do contrato, do ponto de vista das relações entre os entes, uma insegurança jurídica que não é exclusiva do setor da produção rural, mas ela se alastra pela economia brasileira inteira. E se tornou mais grave agora, porque nós estamos vendo uma paralisia da gestão, uma paralisia da máquina pública, por conta dos controles que tem que existir. Só que agora a versão do gestor público é: isso vai cair no meu CPF, então eu não decido porra nenhuma, é com o meu chefe. A iniciativa privada começou a se retrair em relação a isso também, e essa insegurança jurídica, por um lado, é a pergunta que as pessoas têm: se as regras do jogo serão as mesmas em tal espaço de tempo. Imagina isso então para o lado tributário, nem cheguei nele. E tem o terceiro aspecto da insegurança, que é o STF. O STF deixou de ser uma Corte Suprema colegiada e se transformou num aglomerado de 11 constituições. Cada um dos ministros tem a própria Constituição na cabeça, cada um tem uma interpretação, e isso num clima no qual o que antes a gente chamava judicialização da política, quer dizer, não tem nenhuma decisão que não seja no colo de um juiz, hoje é a politização da justiça. Não há nenhuma decisão que não seja tomada de uma forma ou de outra, levando em considerações aspectos políticos. Aliás, como a que vai ser tomada hoje pelo TSE, que provavelmente vai violar uma norma, mas como é contra o Lula, tudo bem. Bom, só a última agora para eu passar para o público. Qual a opinião sobre o voto facultativo, né? Essa grande evasão que pode ter nessa última eleição, não seria o caso de realmente... A minha formuleta pessoal para a gente dar um passo adiante é voto facultativo e distrital misto o sistema de votação. Bom, vamos abrir para perguntas aí. Quem tem alguma pergunta para a William? Está todo mundo com fome, então eles querem que acabe logo. William, boa tarde, é um prazer ouvi-lo falar. Esse aqui é o Brasil que dá certo, tá? Eu acho que de todas as reformas, a mais importante hoje é a da Previdência. Esse é o rombo do país. E aonde está, no meu ver, eu tenho a sua opinião, é no funcionalismo público. Não pode um cara ganhando, pode, mas se ele merecer ganhar 40 mil reais por mês, se aposentar com 50 anos, e ter mais 30, 40 anos, ganhando 40 mil por mês. Quem paga essa conta somos todos nós, a conta não é do Estado, a conta é nossa. Eu acho que o Temer foi fraco, e ele preferiu a intervenção do Rio de Janeiro que a reforma da Previdência. Porque eu desculpo uma coisa para fazer a outra. Eu gostaria da sua sabedoria sobre isso. E qual é o mais preparado, menos ruim desse candidato, que se ganhar consegue direito para fazer reforma? Essa tem que sair. Eu acho que... Deixa eu pegar a tua questão pelo lado político. A reforma da Previdência é um problema político, não é um problema técnico. A reforma da Previdência afeta interesses de corporações importantes. Uma das mais importantes e poderosas você acabou de mencionar, que é o funcionalismo público. Se a gente for examinar em cada detalhe, nós não conseguimos avançar
E o avançar significa que nós teremos que impor perdas a todos os setores. Ninguém escapa de uma reforma da Previdência incólume. Não tem como. E o tempo está correndo contra nós, que é outro mito que eu mencionei, que nós abraçamos alegremente e que nos causa enormes problemas. Nós estamos engordando essa conta que nós vamos ter que pagar e que todos vamos pagar. Quem tem um plano para resolver a reforma da Previdência é quem tiver a visão de articular politicamente para que todos os grupos se sentem e decidam as perdas, que é disso que se trata, decidir perdas. Vai haver perdas para esse setor também. Nós, caras, é isso que você está me perguntando. Então, o que eu acho? O Bolsonaro tem um guru de economia do lado dele, mas ele precisa de um guru de política. Por mais que o guru de economia do Bolsonaro tenha nos planos dele como resolver a reforma da Previdência, a reforma da Previdência só se resolve por articulação política. Em outras palavras, nós estamos reféns dessas estruturas políticas que a gente odeia, mas o barro é esse, é isso que existe. É com essas estruturas que a gente tem que sentar e achar um caminho. E tem que sentar e achar um caminho. Não dá para achar que isso vai se resolver por si. Logicamente, a partir do meu argumento, você percebeu que eu acho que quem tem do lado dele essas estruturas políticas razoavelmente azeitadas é o Alckmin. Mas eu não vejo nele a força política para fazer isso. Eu acho ele muito mais vítima dessa grande articulação, que sem ela realmente não se dá um passo, do que o condutor dessa articulação rumo a algo. Me preocupa assim muito o futuro político próximo nosso. Eu não vejo uma solução mágica, não vejo uma solução de um tapa só. Me preocupa nesta fase da campanha o apelo que se tem feito para a mágica. Nós tentamos tirar a mágica da cartola um pouquinho aqui atrás, tira um juiz fodão, que era o Joaquim Barbosa, o cara vai resolver, não vai resolver. Tira um apresentador de televisão, que aliás é até amigo pessoal meu, excelente figura, horrível se fosse presidente. Não há como escapar disso que eu disse nas primeiras palavras a vocês. É disso que a gente tem nojo, que a gente depende. A gente tem que enfiar a mão nessa merda e entrar nisso e resolver. Agora, dos que estão aí, até que a gente consiga criar tudo isso que eu acho que a gente tem que criar de nós mesmos como sociedade, eu acho que, dado o nosso sistema de governo, acho que o Alckmin seria neste momento o menos pior, sem que com isso esteja dizendo que ele resolve. Você percebeu qual é a minha dificuldade aqui? É não fugir da sua pergunta, que é uma pergunta direta, e exige de alguém que lida com comunicação como eu, que seja transparente e direto, mas eu não posso fazer uma afirmação do tipo, este cara resolve, ou este cara não resolve. Dado o grau de dificuldade, eu acho que há algumas características que eu, William, privilegiaria. É óbvio que não é a resposta talvez que você queira ouvir, mas dados os dados da realidade, eu acho que é o que no momento nos resta. Não é bonito isso, não é uma saída, é vamos tentar sobreviver. Aliás, quero deixar claro para vocês aqui que eu não tenho compromisso algum com a campanha de candidato algum, só para ficar claro. William, sou Vladimir. Aquela hora você falou em hipossuficiente. Independente dos procuradores falam isso. Independente de quem se eleja, quem que a gente vai poder, essa população toda, confiar mais? Vai ser no STF, nos procuradores, Forças Armadas, política? Você acha quem que a gente vai poder botar mais ficha e talvez ir para a rua e fazer alguma coisa para apoiar? Eu acho difícil a gente conseguir confiar no STF como instituição. Eu acho que o dano causado à instituição do STF é irreparável.
Eu escrevi isso no Estadão 3 semanas seguidas, agora recentemente. É irreparável, eu acho. A minha formação acadêmica é na Alemanha. Ninguém escapa disso impune. Eu não escapei dessa formação acadêmica alemã, que dá ênfase muito grande às instituições. Eles ensinam a gente na Alemanha a pensar em termos de instituições, o que conta muito mais a norma e o respeito a ela e muito menos o indivíduo. Então é muito o meu jeito de pensar. Então, se a gente considera que os guardiães da norma no Brasil hoje são os protagonistas desse espetáculo lastimável de briga de boteco entre um e outro, a gente começa a pensar na mão de quem estamos. Se para eles a Constituição muda mais do que as nuvens, e isso em função ao sabor do que eles acham que é o clamor das ruas. Assim, pensando com a cabeça alemã, que às vezes eu tenho, infelizmente, será até meu apelido da emissora era alemão por causa disso, estamos em maus lençóis. Nós não temos instituições sólidas o suficiente. Isso é uma disputa pessoal que eu tenho com o comandante do Exército, que é um amigo pessoal meu, o general Vilas Boas. William, as instituições estão funcionando. Eu digo para ele: Eduardo, se você acha que isso aí, as instituições funcionando, imagine se não estivessem, então, né? Mas o que ele pode falar em público? O que a Carmen Lúcia, recentemente, ela está passando agora a presidência do STF, o que ela declarou recentemente? As instituições estão funcionando. Eu acho que não. Eu acho que elas não estão entregando o que a gente precisa. Nesse sentido, onde a gente começa a restabelecer algum tipo de confiança são naqueles que a gente elege para nos representar. Daí a importância, como você mencionou, Chico, de uma reforma política, e daí a minha resposta em cima da sua pergunta, que reforma política não existe sem engajamento político. Aí eu acho que a gente começa a criar de novo confiança em pessoas que a gente dirige para aquelas instituições. De fato, isso está detectado nas pesquisas que são feitas por institutos sérios. Uma das características da situação brasileira atual é que as pessoas não confiam em muito mais coisas do que confiavam alguns anos atrás. Resta ainda a igreja, resta ainda as Forças Armadas, resta ainda... Você sabe qual é a instituição no qual os brasileiros mais confiam hoje? Corpo de Bombeiros. É óbvio, é alguém que se sacrifica para te salvar. Quem você pode confiar que ele está lá para te salvar. Você vê, isso é um retrato da nossa cabeça hoje. Nem mais o padre, nem mais o médico, o jornalista esquece, as pessoas têm menos confiança hoje. E boa parte com razão. Agora, para ir numa frase na tua questão, e a tua questão é muito mais do que uma questão, é um grito. Em quem que eu vou confiar, caramba? Eu acho que a gente tem que criar isso a partir de nós mesmos. É difícil dizer para você, continue confiando nos bombeiros. Do que estão dizendo do Papa, é melhor olhar a igreja com um pouquinho de atenção. Essa última coisa que falaram dele, lá na Irlanda, que é um país católico, bom, a gente tomar cuidado. E eu brinco muito com o Paulo Guedes, pessoalmente, que é um grande quadro, que fico sempre satisfeito de ver a conversão dele à Umbanda, porque no terreiro de Umbanda funciona bem a história do cavalo e do guia, né? O cavalo é um baixo guia, não vai a lugar nenhum sem o guia precisa do cavalo para algum lugar. Que isso funciona na Umbanda, pela qual tem o maior respeito e admiração, mas na política não é bem assim. Basta perguntar para o Lula o que ele acha do cavalo dele. A gente ainda está falando de transferência de votos do Lula. Vê algum risco dele ser o candidato ainda? Porque isso me apavora um pouco. Eu não sei se o TSE já decidiu. Eu não estou conseguindo. Eu acho que o TSE já decidiu. Não, ele ser candidato não. Diretamente não. Não, é porque eu estou acompanhando a decisão do TSE hoje, se ele entra na propaganda eleitoral ou não. Candidato ele não será, ele é inelegível.
A questão é, eles esticam esse teatro até o dia 17 de setembro, ou hoje o TSE diz, olha, tu não é candidato, filho, e portanto você não estará na urna, e você não estará na televisão, você não estará no rádio. Essa decisão está sendo tomada agora. Pessoal, aqui entre nós dá para a gente ter esse tipo de conversa. Se o rito da lei for respeitado, o Lula estará na propaganda eleitoral até não ser candidato. Mas é possível que o TSE hoje, para ferrar o Lula, diga, olha, você não vai aparecer. Então eles vão dar uma entortada na lei para o Lula se ferrar. Todo mundo vai bater palma, mas nós estamos entortando a lei. Ok? Guarda isso na tua cabeça. Que o dia que for contra você, você não vai gostar. E respeitar a lei é aquilo que eu estava falando a tua pergunta. Não confiar no quê? Nas leis? Elas valem? A interpretação delas é que vale? Dependendo da hora? Esse é um problema político em qualquer sociedade, e eu sou grato às duas perguntas, porque combinado as duas perguntas, você levantou a essência do que está acontecendo agora. Então, não vejo Lula candidato. O problema é isso. Desculpa, eu não tenho essa resposta exata. Eu adoraria ter essa resposta. Quantos milhões de votos Lula passa para o cara que ele indica? Quantos milhões de votos? Não sabemos. Pura e simplesmente. A gente estima algo entre 9% e 18%. Olha o tamanho disso. Pode ser qualquer coisa aí no meio. Se for uns 16, o cara está no segundo turno. Se for uns 15, 14, não está no segundo turno. Por isso que eu estou falando para vocês, que a eleição está aberta. Certo, mas aí se a gente for falar de lei, deveria ter sido aceitada o registro da candidatura dele? Mas é um direito seu como cidadão. Vamos supor, eu, William, tá? Condenado, preso e tal. Eu tenho direito de apresentar minha candidatura. E aí eu vou lá no guichê, entrego o meu requerimento, falo, eu quero ser... Aí um cara vai olhar e falar, desculpa, amigo, você está condenado aqui, tá pela lei da ficha limpa, você não vai poder ser candidato. Mas até o tribunal dizer isso, eu tenho direito de ir lá, meu direito. Você não pode automaticamente tirar do cidadão o direito dele de apresentar a sua candidatura. Isto que se chama exploração política da judicialização. E aí cria-se todo esse escarcéu em torno e ganha-se um bocado de propaganda de graça. Que ele é inelegível, ninguém tem dúvida disso. Bom, pessoal, última pergunta. Bom, William, poderia ficar com a última aí. Bem direto, o cenário que a gente vive hoje, nós criamos ele pela nossa inércia enquanto cidadão. Esse é o resumo. E, naturalmente, a gente percebe que as mudanças do povo, elas são lentas, principalmente de se engajar, de se mobilizar e lutar porque todos almejam, mas todo mundo espera que o outro faça, e que não eu faço. Pensando dessa forma, entendendo que não existe hoje a confiança nas instituições, o cenário político no qual ele foi criado, as leis, para perpetuar o que se faz de errado, que a gente julga e condena, de verdade, a tua opinião, hoje, já pensando que a gente também não pode deixar isso se estender há muito tempo, porque senão daqui a pouco comprometeríamos a outra geração, a nova geração que está vindo também, não seria melhor a gente dar um break nesse momento agora, né? Talvez de fato confiar numa intervenção militar, que seja, mas para piorar um determinado momento, gerar um caos de fato, para depois a gente se mexer para construir uma nova Constituição, uma nova lei. O que é a sua opinião? O que poderia fazer, talvez pensando numa situação extrema? Imagina que o Bolsonaro de fato seja eleito. Como que ele vai... É uma possibilidade que ele seja eleito. Exato. Como que ele vai conseguir administrar o país? Ele não vai conseguir. Sem o povo se mexer. Não vai, é impossível. Hoje, com o parlamento fragmentado do jeito que está, a articulação política sendo em troca de favores, na sua opinião, a intervenção de fato seria algo ruim?